Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está assistindo a esse vídeo, que quero te mandar um abraço nos nossos próximos capítulos. Nossos abraços de hoje vai para Vanilda Gregoldo de Ribeirão Preto, Europa Pérez Júlio de São Paulo e Crispiana Jesus da Silva de Feira de Santana. Continuem ligadinhos conosco, assista esse vídeo até o final e deixem sua opinião sobre o capítulo que você mais amou até agora. Mas então, no capítulo de hoje, Alessandro teve que perguntar de novo sobre Bruno a Maria José num momento muito importante para os dois, um momento de carinho. Quando ela disse, "Eu me apaixonei", Alessandro então zombou. "Você disse isso a mim ontem à noite. Você se apaixona muito rápido, não é?" O que não é uma boa maneira de progredir então com uma garota tão irritada quanto Maria José. "Claro que não amo Bruno. Estou furiosa com ele por ter me enganado. Sua família nunca vai me aceitar. E sim, eu era moça. Eu nunca tinha havido dormido com outro homem. Nunca me entreguei a ninguém. Eu vou então me emprestar isso agora?" Quando ela vai sair com muita raiva, ele diz que estava apenas conversando. Daí, ela diz que agradece por tudo que ele fez a ela e sua família, mas isso não pode dar certo. Sua família não me aceita e você? Você eu não entendo. Eu não sei o que quer, o que pretende. Então, Alessandro a chama de amor e pede que ela se acalme e diz que tudo o que ele diz é então para poder se aproximar dela. Que até há pouco tempo ela estava apaixonada por um outro lá, se referindo a Bruno. Quando então surgiu o problema do pai dela, ela preferiu então confiar mais no Bruno do que no Alessandro. Maria José diz que o Bruno a ameaçou, por isso ela teve que confiar nele, para que ele não estragasse tudo que ela já estava então conseguindo com Alessandro. Alessandro diz que mesmo assim ela deveria ter contado a ele. Todos os problemas dela pertencem a ele, pois ela é sua mulher. Ela diz que teve medo. Alessandro diz que a entende, mas ela tem que tomar cuidado e pergunta até que ponto ela iria por sua família. Até mesmo ir para a cama com o Bruno? Então Maria José diz que não. Alessandro conta que Raquel os viu se beijando outro dia. Maria José então surta e diz, "Sua irmã é uma megera que me odeia, mentirosa. Eu nunca beijei o Bruno desde que descobri tudo." Daí ela pergunta a ele, "Que tipo de mulher você pensa que eu sou, hein?" E Alessandro diz que é justamente isso que ele está tentando descobrir. E ela diz que ela também quer descobrir que tipo de pessoa ele é, porque ela já foi usada uma vez e não vai permitir que ninguém nunca mais faça isso com ela novamente. Maria José então diz que ela pode ser ingênua, tonta, o que mais quiser, mas ela nunca vai admitir que um outro homem a engane novamente. Ela pega suas coisas com raiva e sai então. Alessandro se sente culpado porque vacilou com ela. Felipe e Pedro estão destinados a ficar juntos porque ambos eram pobres. Vitória é snob e porque ela então pretende absolver Bruno de toda a culpa que agora carrega sobre Maria José. E lá vem história. Seu Pedro então não poupa elogios à Vitória e diz a ela que até parece uma santa de tão linda e caridosa e se cometeu algum pecado nessa vida deve ter sido pequenininho. Vitória então fica um pouco frustrada com tudo isso e decide ir embora. Pedro pede que Filipa volte para conversarem mais tarde e as mulheres saem com Filipa garantindo a Pedro que volta. Filipa conversa com Vitória e diz que agrada muito conversar com seu Pedro. Ele parece ser um homem muito bom. Vitória sente ciúmes dessa amizade e Filipa então repreende a amiga. Vitória diz que ele é apenas uma pessoa que vende drogas somente e que sua filha mentiu para Alessandro. Filipa então sai em defesa de Alessandro, Pedro e as meninas. Vitória diz que as duas opções, ou Alessandro ficou louco de vez, ou a filha desse homem fez isso com algum bandido amigo dela e agora causou esse caos nessa casa. Paula fica irritada com o fato de Alessandro ter gasto 50 mil pesos para livrar então o pai de problemas. A mesma conversa de sempre para saber. Bom, a Maria José diz que ela não é a realmente esposa de Alessandro. "Sim, você é", fala Paula. "Eles não são e etc." Maria José conta que já está apaixonada por Alessandro e que não quer sofrer com ele por causa disso. Paula diz que ela não vai sofrer porque o Alessandro é bem diferente. Maria José diz que esse é o problema. Ele é muito bom e carinhoso, porém ciumento. E é melhor
que as coisas que estão acontecendo parem por aqui. E diz que seria muito difícil acreditar que ele ama de verdade após tudo isso que aconteceu. E diz que os homens vão para a cama com qualquer uma. Eles mentem, iludem. Foi isso que Bruno fez. E agora o Alessandro quer fazer a mesma coisa com ela. E ela diz que depois disso ele a mandará embora. E ela já estará apaixonada sofrendo por ele. Alessandro desce as escadas arrastando os pés. E lá está Bruno então no violão. Ou melhor, tocando lá algum instrumento, né? Já que Alessandro pagou tanto dinheiro para ele sair. Bruno diz que não o quer lá. E que o seu dinheiro deu o dinheiro a ele para ele sumir. E para ir para o exterior, para o inferno, para qualquer lugar. Ele só não quer o Bruno ali. Daí, o Alessandro então expulsa o Bruno mais uma vez de sua casa. Bruno pergunta se ele vai tirá-lo de lá. Alessandro diz que sim. E Bruno provoca. Você e quantos mais? A conversa então termina em trocas de socos. A mamãe Vitória está correndo para separá-los e acaba dizendo: se você mandar o Bruno sair, eu vou embora também. Ela segue-o até outra sala e sem fazer nenhum progresso em amolecer então o coração do seu outro filho, que é o Alessandro. Alessandro diz que quer que ele vá embora daquela casa porque aquela casa é dele. Bruno diz que também tem direitos lá. Alessandro diz que não, porque o pai dele deixou para ele uma casa na praia. Vitória diz que isso tudo é inaceitável e que Bruno morou naquela casa a vida inteira. Alessandro diz que isso não interessa. Vitória manda então Alessandro ficar calmo. Alessandro diz que ele vai embora e já está decidido. Vitória diz que isso não é justo, o que ele está fazendo, e que se Bruno for embora, ela também vai embora com ele. Alessandro engole seco enquanto Bruno por trás dela debocha. Alessandro então vem ao escritório e Vitória bem atrás dele. Alessandro diz: mamãe, ele quis me matar. Vitória diz que ele não tem certeza disso. E Alessandro diz que a própria polícia já confirmou que tudo foi armado. Vitória diz que ninguém disse isso a ele. Então, Alessandro corta e diz que Maria José disse que foi ele, o Bruno. Vitória então defende Bruno, perguntando ao Alessandro se a Maria José não mentiu. Alessandro então pergunta o porquê de Maria José mentir. E por quê? Vitória então pergunta a Alessandro como é que ela vai saber. Você mesmo me disse que ia investigar, averiguar essa história de casamento dessa moça aqui. E o Fernando também me disse que quando você foi na primeira vez na cidade dessa moça, você não encontrou nada. Alessandro sorri e então fala: Fernando te disse? Vitória então diz que ele disse porque ela estava muito preocupada e acabou forçando ele. Alessandro diz: ah, mas eu tenho uns ótimos amigos, não é mesmo? Eu disse a ele para não falar nada para você e para ficar calado. Vitória então diz a Alessandro que ele tem que fazer as pazes com Bruno. Alessandro diz que não pode e não consegue. Vitória se desespera e angustia e diz que a Alessandro tem que conseguir. Alessandro então pergunta a ela por quê. Se desde pequeno ele me odeia, passava o tempo todo me provocando, me batendo, me envergonhando na frente de meus amigos. E depois, quando o papai morreu, as coisas só pioraram. Ele mesmo quis me ver morto. Alessandro então revela tudo a Vitória sobre o que aconteceu com Maria José, sobre o falso casamento, e Vitória se desespera com esse confronto. E implora então a Alessandro que dê mais uma chance a Bruno. E daí ele lança então a verdade de tudo ao Alessandro. Vitória então conta que o Bruno é seu meio-irmão, assim como a Raquel. Alessandro pergunta se ela está falando sério, já com lágrimas nos olhos, e ela diz que sim, e que contar isso também lhe dá muita vergonha. Alessandro fica impactado e passa o resto do episódio deprimido, bebendo, soluçando e etc. Vocês vão ver. Na cozinha, Ezequiel está contando tudo para Filipa, sobre todas as vezes que ele viu Maria José com Bruno, e Bruno continuamente pulando pela janela do quarto dela. Mas Filipa diz para ele calar a boca, porque eles não precisam de mais escândalos. Em meio a todas as conversas idênticas sobre seus erros de fornicação e porque ela manteve esse segredo por tanto tempo, Vitória revela uma coisa divertida. Bruno não queria que eu casasse com outro homem. Ele queria que fosse só ele em minha vida. Gente, tomara que Bruno não seja uma Ana Letícia da vida, né, gente? Me refiro a 3 vezes Ana.
Aqui na Terra, Vitória e Alessandro choram enquanto Vitória conta seus sentimentos a ele e diz que ela e seu pai se amaram de verdade e conta toda a história com Samuel também e como reencontrou o pai dele depois de tudo. E jura a Alessandro que nunca quis fazer separação dele com seus filhos. Alessandro diz saber disso e lembra ele que a vontade de Antônio era que ele cuidasse de tudo, se referindo a Alessandro. E lembra então o dia em que Antônio morreu e conta como se sente culpada por destruir a vida de seus filhos, de Antônio e até com a mãe dele e implora perdão então a Alessandro. Alessandro quer saber se sua mãe sabia da traição. Vitória diz que acha que não, porque senão Antônio teria dito em algum momento. Daí, Alessandro sai furioso então do escritório. Em seu quarto, ele corre para lá e olha a foto de sua mãe e de seu pai chorando muito. Ele abraça a fotografia. Em tela dividida, Vitória também está chorando e Alessandro diz que ama sua mãe, a de verdade. Em seguida, Paula se encontra com Alessandro que está de saída e então ela começa a falar sobre Raquel e sobre demitir então Eric. Mas Alessandro vai embora, entra em seu carro e Paula continua então tagarelando. Mas Alessandro sai sem nem ouvir. Então, ela tem que contar tudo para Maria José, que chega bem na hora, e isso foi meio engraçado. Bem, sim, uma briga de gatos, mas Raquel me acertou primeiro, ela que me xingou, fala Paula. Maria José continua dizendo, eu não sou a esposa dele, nós mesmos cuidaremos do papai. E aí já vem aquela história lá sobre enfermeira também. Mas se você vender o apartamento para pagar as contas dele, se referindo ao pai, estaremos na rua. Maria José não tem respostas para isso e culpa a irmã e diz que ela errou. Paula chora e Maria José se preocupa com Alessandro, se ela sabe para onde ele foi. Paula diz que não sabe, mas ele estava estranho. Maria José diz que tem que falar com Alessandro, que assim que seu pai melhorar, eles vão embora de lá. Paula choraminga de novo. Essa história, Maria José... E Maria José diz que não podem viver de caridade alheia e que ela nem é casada de verdade com Alessandro e que sua família não é nossa. Paulo então pergunta a Maria José para onde eles vão. Morar debaixo de uma ponte? Pedir um abrigo? Ou fazer o quê? Porque o papai já vendeu o apartamento a Alessandro em troca da ajuda que ele deu. Filipa, que suportou pacientemente anos de Vitória se lamentando, resmungando e reclamando das crianças, admite que acha que Alessandro é um cara melhor do que Bruno ou Raquel e que cedo ou mais tarde, Alessandro deveria saber de tudo. Vitória se preocupa então com os sentimentos de Alessandro e será que ele vai contar para Bruno e Raquel a verdade? Filipa desconfia que não. Eric e Bruno, cada um com a camisa arrochada, desabotoada, sei lá, bom, enfim, vilões, né? Vão ver então algum canalha para alguma armação suja. Fernando se despede de Mari na empresa e fica sabendo que Alessandro acabou de chegar, o que assusta o amigo, porque é hora de fechar a empresa e não de chegar. Bom, ele bate no escritório, mas Alessandro não responde. Com a intimidade que tem, ele então entra e nota o amigo abatido e pergunta o que foi que aconteceu. Alessandro então solta a revelação. A Raquel e o Bruno são meus irmãos. E que Vitória traiu o marido dela e a minha mãe também. Bruno e Eric já estão na casa do sujeito e pagam para ele fazer uma gravação no celular de Bruno, implicando com Pedro, o pirata, vários atos de contrabando, covarde, incluindo até armas. A conversa é bem tensa. Alessandro e seu amigo Fernando vão a um bar onde Alessandro fica totalmente bêbado e Fernando defende Vitória, o poder irresistível do amor e blá blá blá. Fernando faz perguntas a Alessandro, que responde angustiado sobre essa situação. Fernando também tenta sempre enxergar o lado positivo da história, em lembrar do amor que o pai dele sentiu por Vitória, que foi de verdade, como Vitória sempre foi uma boa mãe para o Alessandro. Alessandro conta que não está nada bem e que não consegue acreditar que Vitória fez isso com sua mãe e se pergunta, será que foram amigas? Assim como ela já me disse, assim como meu pai e o marido dela, e se angustia com essa conversa. Vitória está conversando com Filipa e muito culpada também, ela se preocupa em como será que Alessandro deve estar pensando mal dela agora. Ela o ama e teme que sua relação de fato seja afetada.
Filipa diz que tudo isso vai passar e que Vitória vai ter que resolver essas coisas com seus filhos também. Vitória diz que ama o Alessandro como um filho de verdade, mas agora sente que o perdeu. Filipa diz que ela fez o melhor e que o Alessandro era e foi um menino muito feliz e amado. E já já ele vai ficar de boa com ela porque ele é um menino muito bom de um coração muito nobre. Fernando eventualmente recorre a dizer que o Alessandro está fazendo com Maria José a mesma coisa que Vitória fez no passado e até pergunta ao amigo se ele já dormiu com ela. Alessandro diz que sim. Fernando quer saber se foi a primeira vez dela. Alessandro diz não saber. Fernando então quer saber se tudo o que ele fez com Maria José foi por carinho ou por vingança. Alessandro fica calado. Daí, Fernando diz que isso não é coisa que do Alessandro que ele conhece. Daí, então, eles começam a uma conversa, mas totalmente sem resposta. Alessandro volta ao assunto e diz a Fernando que sua história com Maria José não tem nada a ver com a de Vitória e seu pai. Fernando diz que sim, tem tudo a ver e que ele até dormiu com a moça sem se casar com ela e toca no assunto que espera que ele tenha tomado os devidos cuidados na hora, o que preocupa então Alessandro de imediato sobre Maria José estar grávida ou não, até porque essa história de romance deles ainda é muito conturbada. Maria José está deixando então o chalé de seu pai depois de uma conversa aconchegante então com a enfermeira Rose. Quando quem deveria aparecer, se não o Bruno, testemunha falsa no celular na mão, perguntando se ela está dormindo mesmo com o Alessandro e quando eles vão se divorciar. Daí, Maria José diz a ele que o Alessandro já disse que vai lhe dar o divórcio em alguns dias. Bruno manda que Maria José diga a Alessandro que está esperando o filho dele. Maria José diz que jamais diria isso, e Bruno então quer saber o porquê. Maria José empurra então ele, pega o telefone dele e sai correndo para dentro de casa, bem a tempo de Roberto aparecer e querer saber o que está acontecendo. Bruno, lógico, disfarça e diz que não é nada de sua conta. Maria José passa correndo e dá de cara com Alessandro que acabou de chegar. Ela pergunta o que foi que aconteceu, que ele não foi jantar. Ele diz que estava sem fome. Então, ele vê Bruno que vem na mesma direção em que ela e olha para a mão de Maria José que coloca um celular em seu bolso. Daí, Alessandro diz que não quer falar e entra sem nem dar ideia a ela. Alessandro chega em seu quarto, se abaixa para tirar os sapatos e começa a chorar. Ezequiel conversa com Filipa que Alessandro estava estranho quando chegou e que nem deu atenção à dona Maria José. Filipa corre para contar isso a Vitória. Vitória acha que não deveria ter contado a Alessandro e que agora ele deve a odiar. Filipe então aconselha a Vitória, com o tempo, poder contar então aos filhos também. Todos devem saber a verdade. Maria José conversa com Paula, que Paula incentiva ela a conversar com Alessandro sobre o que acabou de descobrir sobre as ameaças então de Bruno. Maria José diz que tentou falar com ele, mas ele estava estranho e nem conversou. Então, a Paula manda que ela vá ao quarto dele e conversem. Maria José diz que não. Daí, Paula diz não porque vocês são casados, você é a mulher dele, você pode ir para lá. Maria José diz que não é e fica pensativa. Depois de mais algumas conversas repetitivas, Vitória bate na porta de Alessandro e ele relutantemente a deixa entrar. Caso de amor com o pai de Alessandro. Ela diz que o marido era escritor, mas muito mal sucedido, e ela escrevia por hobby. Mas quando parecia que podia ter algum sucesso, publicava. Para não constranger o marido, ela publicava sem contá-lo. Ela puxa a prosa dela, que zoa muito bem, e conta como realmente aconteceu as coisas. Ela até publicou um livro na época, antes dos meninos nascerem, se referindo a Bruno e Raquel, e conta os detalhes que ninguém mais sabia, só ela. E diz a Alessandro que desde que pegou o Alessandro no colo pela primeira vez, ela sempre soube que ele era seu filho também. E diz a Alessandro que se ele quiser saber toda a verdade sobre o pai dele e ela, leia o livro. Se não estiver interessado, jogue-o fora. Então, Alessandro pega o livro. Vitória sai e Alessandro começa a ler. Em alguns momentos ele sorri, e em outros ele chora, quanto muito mais aparece então quando fala de sua mãe, ele ainda chora muito desesperado. Acho que um misto de saudades e até mesmo por não ter conhecido a mulher que lhe deu à luz.
Em outro lugar, Eric sugere a Bruno: você poderia se afastar de toda essa confusão, do dinheiro e até mesmo dessa mulher. Mas Bruno diz que não. Ele escolheu Maria José para si mesmo e que é o que ele vai fazer, tê-la a todo e qualquer custo. E que esse velho foi deixar toda a herança para o filhinho dele. Isso foi um grande erro, porque querendo ou não, ele se casou com sua mãe e o fez se tornar filho também. Alessandro vai acordar Maria José e pergunta: quando começou seu ciclo menstrual? Ela pergunta por quê. Fizemos amor 2 vezes e não usei preservativo. Daí ela diz: eu sei. Você ficou ofendida ou feliz? Ela diz que na verdade não teve tempo de pensar ainda. Alessandro pergunta se foi a primeira vez dela. Ela diz que sim. Alessandro então pede perdão pela franqueza, mas ele não percebeu. Maria José então diz: pena que você seja tão insensível. Bom, essas são as emoções dos próximos capítulos de Sortilégio. Haja emoção, viu? E aí, vocês estão gostando dessa novela? Deixem sua opinião aqui abaixo e não se esqueça de comentar também de onde você está nos assistindo. Grande abraço, fiquem todos com Deus.